Capítulo 11. Sobre a depravação. Sou mais do que um adversário à altura. Sua Alteza acha que eu sou o tipo de pessoa que colocaria coisas estranhas no chá. Ao ouvir as palavras de Celicia, Muin ficou surpreso por um momento. Depois imediatamente assumiu uma expressão de grande sofrimento, parecendo tão abatido que quase começaria a bater no peito e chorar aos céus. E então, começaria a nevar em junho para mostrar a injustiça, já que Sua Alteza não confia tanto em mim, só me resta provar com minhas ações. Vou beber primeiro como um sinal de respeito. Muin pegou sua própria xícara de chá, preparando-se para incliná-la e beber tudo de uma vez. Espere. Celicia de repente chamou Muin. Mestre Muin, não há necessidade de ficar tão chateado. Eu só estava brincando. Essa sua cara, que não mudou de expressão do começo ao fim, não parece a de alguém que está brincando. Como noiva do mestre Muin, naturalmente confio em você do começo ao fim. Um leve sorriso surgiu no canto da boca de Celicia. Como se fosse um raro gesto seu. Eu só estava provocando você, mestre Muin. Por favor, não leve a sério, é mesmo? Muin colocou a xícara de chá de volta na mesa, soltando discretamente um suspiro de alívio. Peço que evite fazer esse tipo de brincadeira no futuro, pois pode facilmente abalar a confiança entre nós, claro. Percebi meu erro. Celicia ainda não havia tomado seu chá. Ela baixou a cabeça, brincando com a xícara, observando o líquido vermelho intenso como se estivesse olhando para seus próprios olhos. Na verdade, há um motivo para eu fazer essas brincadeiras. O mestre Muin deve saber, certo? Na verdade, sou alguns meses mais nova que você naturalmente, eu sei disso. Saber o que, exatamente, eu fiquei surpreso, ok. Celicia, a presidente do conselho estudantil da Academia Santa Marica, 2 anos acima de Muin, era na verdade mais nova que ele. Isso não foi mencionado no livro original. Espera, isso significa que a Celicia na minha frente, embora oficialmente minha veterana, na verdade é como uma irmã mais nova para mim? Afinal, entre a família real e a nobreza, sempre há algum grau de parentesco. Chamá-la de irmã não seria estranho. Poderia ser essa lendária combinação de fofura e dignidade. Não é bom. Só de imaginar a fria e distante Celicia secretamente me chamando de irmão mais velho. Sinto um aperto no coração. Afinal, sou um gênio que pulou 2 anos, então não é surpreendente que isso aconteça. Mas, por causa disso, muitas vezes me sinto muito cansada, porque aqueles ao meu redor não são meus pares, e ainda assim preciso ser tão madura quanto eles, ou até mais. Então, particular, em um ambiente confortável, eu costumo demonstrar um pouco de infantilidade. Infantilidade. Muin ficou surpreso. Nunca esperava ouvir essa palavra saindo da boca de Celicia. Exatamente. Como agora mesmo. Os cílios prateados de Celicia tremularam levemente enquanto ela perguntava suavemente. O mestre Muin não ficaria bravo? Ficaria, claro que não. Muin não pôde deixar de sorrir, respondendo sem hesitação. Se for Sua Alteza, eu poderia aceitar ainda mais infantilidade. Na verdade, isso a torna mais acessível mesmo? Isso é maravilhoso. Celicia de repente ergueu a cabeça. Justamente agora, tenho um pedido bem infantil que preciso que o mestre Muin cumpra. O chá do mestre Muin parece um pouco melhor. Então, podemos trocar. A boca de Muin imediatamente congelou. Ele olhou para Celicia, sentindo as mãos e os pés gelados. Os olhos dela ainda carregavam um frio que mantinha os outros à distância, mas através da camada de gelo sólido, Muin parecia ver algo escondido por trás. Astúcia e zombaria. Droga, não prestei atenção e fui pego por essa mulher. A suposta infantilidade era uma mentira. Ela realmente suspeitava que havia algo errado no chá, mas provavelmente ela não esperava que ele fosse ousado o suficiente para drogá-la diretamente. Caso contrário, o que a esperaria seria um frio congelante. Isso não é apropriado. O que há de errado nisso? Você não disse que poderia aceitar toda a minha infantilidade? Ou será que, Celicia inclinou a cabeça, perguntando claramente, sílaba por sílaba, do que você tem medo? Mestre, como poderia ser? Eu não fiz nada de errado. Por que teria medo? Muin se esforçou para manter o sorriso sem rachaduras. Então por quê? Por quê? Eu já bebi desta xícara de chá. Muin apertou a xícara com força e exclamou: Sua Alteza, se beber isso, significaria um beijo indireto. Oh, é mesmo.
Celicia não demonstrou nenhuma hesitação e continuou perguntando exatamente: é isso mesmo? Os olhos de Muen se arregalaram enquanto ele olhava fixamente para Celicia. E agora, princesa, como a deusa inatingível, a princesa de gelo, você pode suportar as palavras imbatíveis de beijo indireto. Você deve ser puro o suficiente para que apenas ouvir essas palavras faça seu rosto corar de vergonha. Está tudo bem. Eu não me importo. Mas Celicia não demonstrou nenhum traço de timidez. Afinal, sou sua noiva. Consigo aceitar esse nível. Parecia que ela havia aceitado de fato o título de noiva, pois Celicia até tomou a iniciativa de colocar sua mão delicada sobre a de Muen. No entanto, Muen não sentiu um pingo de felicidade, apenas uma sensação gelada, como se tivesse caído em uma câmara de gelo. Porque Celicia estava separando seus dedos, um por um, pegando a xícara de chá de suas mãos, mas, a essa altura, ele não podia mais fazer nada. Só podia observar em silêncio, impotente, como se estivesse vendo uma contagem regressiva para sua própria morte. Falando nisso, estou bastante ansiosa para provar o chá preparado pelo jovem mestre Muen. Sem demonstrar nenhuma expectativa, Celicia levou a xícara que originalmente pertencia a Muen até os lábios. Então, olhou para Muen, curiosa, e perguntou: você não vai beber, jovem mestre Muen? Eu vou beber. Muen forçou um sorriso tão rígido quanto um cadáver. Ele também pegou a xícara e lentamente levou à boca o chá que originalmente pertencia a Celicia. Ele se moveu muito devagar, como se tentasse prolongar o momento para sempre. Mas sob o olhar de Celicia, mesmo o processo mais lento tinha que chegar ao fim. Muen fechou os olhos, inclinou a cabeça para trás e despejou o chá na boca. Ao ver essa cena, Celicia estreitou ligeiramente os olhos. Ela olhou novamente para o chá na xícara e, em seguida, virou a cabeça para olhar para fora. Do outro lado da parede, um grande baile acontecia, com a presença da maioria da nobreza de Belram. Mesmo o filho de um duque não ousaria fazer algo tolo em uma ocasião como essa, certo? Finalmente, Celicia tomou um pequeno gole do chá preto. Por que o gosto do chá ainda parece estranho? Celicia franziu a testa e olhou para a xícara. O líquido oscilava, um vermelho vívido como sangue. Poderia ser. Celicia ergueu a cabeça de repente. Desde antes, Muen não havia dito uma única palavra. E agora? Ele estava sorrindo. Aquele tipo de sorriso onde os cantos da boca se estendem quase até as orelhas, mas os lábios permanecem fechados, criando uma expressão assustadora. Pela primeira vez, um olhar de pânico apareceu nos olhos de Celicia. Mas era tarde demais. Ela sentiu seu corpo começar a enfraquecer. E Muen finalmente abriu a boca. Com um grande pua. Cuspindo todo o chá. Capítulo 12. Sempre haverá borboletas batendo suas asas. Não. A xícara de chá de Cecília instantaneamente se estilhaçou em fragmentos gelados, a etérea geada azul se espalhando rapidamente sob seus pés, um frio aterrorizante envolvendo todo o cômodo num piscar de olhos. O sopro da morte roçou o coração de Muen, palpável e real. Muen rangeu os dentes, conseguindo suprimir o impulso de tremer. Felizmente, pela primeira vez, o destino parecia favorecê-lo. Cecília de repente cambaleou. A geada, capaz de congelá-lo em um picolé num instante, estava a um passo de distância, mas não conseguia avançar nem mais um centímetro. Desprezível. O olhar gélido de Cecília lançou um olhar ressentido para Muen, revelando um vislumbre de relutância, mas, no final, ela não podia fazer nada enquanto os efeitos da droga tomavam conta, deixando-a indefesa no chão. Quando a intenção assassina se dissipou, Muen finalmente soltou um longo suspiro, embora um vestígio de medo ainda permanecesse em seus olhos. Ela é realmente digna do nome Cecília. Se a droga tivesse feito efeito 2 ou 3 segundos depois, ele poderia realmente ter sido morto sem hesitação. Mas não importa o que aconteça, no final, eu ainda venci. Sobreviver ao Calvário encheu Muen com uma alegria inegável. Você entende o que significa ser um trabalhador moderno desprezível? Você conhece o valor da minha manobra astuta na mesa de bebidas, as profundezas ocultas do meu engano? Momentos atrás, ele realmente tinha sido encurralado por Cecília, que era ainda mais cautelosa do que imaginara. Mas ela nunca esperava que ambas as xícaras de chá estivessem envenenadas. Muen estava apostando. Apostando que Cecília baixaria temporariamente a guarda ao vê-lo beber primeiro. Felizmente, ele venceu a aposta.
E devo agradecer ao lojista pela potência da droga, realmente é um nocaute instantâneo. Coisas caras têm seus motivos para serem caras, e valeram cada um dos 130 mil ml que ele pagou. Se precisasse de mais no futuro, com certeza faria negócios novamente com aquele lojista. Agora, começa o verdadeiro espetáculo. Olhando para Cecília, inconsciente e indefesa, Mui não pôde evitar um arrepio nervoso. Mas tendo chegado tão longe, não havia mais volta, nenhum caminho para recuar. As chamas na lareira tremulavam, e o cômodo gradualmente recuperava sua temperatura. Mui se inclinou e colocou Cecília no sofá. Se você perguntasse por que não a colocou na cama, bem, convidar Cecília para um quarto com uma cama e ficarem sozinhos já tornaria tudo muito suspeito. Felizmente, os sofás da mansão do Duque eram grandes o suficiente. Então, o que devemos fazer agora? Se bem me lembro, no livro original, Moon Campbell foi pego pelo protagonista enquanto tentava despir Cecília, certo? Moon olhou para a porta. No romance original, o idiota do Moon Campbell nem se preocupou em trancar a porta enquanto fazia algo assim. Foi por isso que o protagonista, que acidentalmente passou por ali, pôde abrir a porta e pegar Moon Campbell em flagrante, conspirando contra Cecília. Já que a história no livro segue esse roteiro, se vamos atuar, então vamos até o fim. Eu vou me dedicar completamente. Olhando para a adormecida Cecília, Moon sentiu a boca seca. Naquele momento, Cecília estava em seu estado mais vulnerável. Sua aura fria já havia se dissipado há muito tempo, e em seu lugar, um perfume suave pairava no ar, despertando a razão vacilante de Moon. O vestido branco de Cecília era simples e elegante, mas destacava ainda mais sua beleza fria e encantadora. Não olhe, não toque. Mas se for inevitável, eu realmente sinto muito. Moon murmurou algumas palavras de desculpa e lentamente estendeu a mão trêmula, levantando delicadamente o corpo leve de Cecília e procurando o zíper nas costas de seu vestido. Suas mãos estavam um pouco desajeitadas, mas depois de algumas tentativas, ele finalmente encontrou o zíper. Zip, o som claro do zíper deslizando fez o coração de Moon acelerar involuntariamente. Ele engoliu um gole de saliva, talvez até inexistente que, com as mãos ainda trêmulas, agarrou as alças do vestido branco de Cecília, puxando-as suavemente para o lado. A pele dela era extremamente macia, como uma fita branca flutuando sobre o leite. E então, naquele momento, a postura altiva de Cecília entrou em cena, mesmo com as alças completamente soltas. O vestido ainda cobria suas partes mais importantes. Sem alternativa, Moon teve que estender o dedo novamente, puxando lentamente a frente do vestido para baixo. Assim, um profundo vale começou a se revelar, e uma lua redonda e brilhante começou a surgir. Até que metade da nuvem branca cobrindo a lua foi revelada. Moon finalmente se conteve e retirou a mão. Assim, deve ser o suficiente, certo? Com as roupas desalinhadas e pele exposta, certamente não parecia uma conversa comum. Moon olhou para a porta fechada. O protagonista ainda não havia aparecido. Será que ainda não é o bastante? Moon pensou por um momento, então tirou seu pesado paletó masculino de 20 quilos, revelando seu torso relativamente musculoso. Ele apoiou ambas as mãos no sofá, deixando Cecília deitada abaixo dele. Embora não houvesse contato físico direto, a posição parecia extremamente ambígua para qualquer um que visse a cena. Em um típico romance Feng Yaotian, esse nível de tensão já teria levado os leitores ao delírio, atingindo um clímax dramático. Se ninguém aparecesse para salvá-la logo, isso seria bem rude, mas o protagonista ainda não apareceu. O tempo está errado? Preciso esperar um pouco mais. Com esse pensamento, Moon manteve sua posição, esperando pacientemente. 3 minutos, 10 minutos, meia hora. O quê? Com os braços já doloridos, Moon gritou frustrado: protagonista, onde diabos você está? A heroína está deitada aqui, indefesa. Corre e vem salvar ela logo. Já não passou tempo mais do que suficiente para algo acontecer. Mesmo assim, Ariel, o protagonista e o suposto salvador de Cecília, não deu nenhum sinal de aparecer. Será que eu fiz algo errado?
Nguyen começou a refletir sobre suas ações. Primeiro, ele convidou Cecília para um momento privado no quarto. Isso definitivamente estava certo, já que o plano original de Nguyen Campbell incluía isso. Depois, ele a drogou. Isso também estava certo. Porque Cecília estava inconsciente ali. Finalmente, só podia ser por causa da empregada desastrada. Aquela mesma empregada que, no livro original, derramou vinho no vestido do protagonista. Mas ela não apareceu esta noite. Espera. Empregada desastrada, Em percebeu algo muito importante. Na mansão do Duque, as empregadas eram sempre bem treinadas. Nenhuma delas jamais cometeria um erro tão amador. A menos que a empregada só tenha derrubado o vinho porque estava doente. E onde está essa empregada agora? Ela está descansando. Por ordem de Nguyen. O que significa que o protagonista pode nunca aparecer. Capítulo 13. O poder de correção do protagonista. Isso não pode ser verdade. O rosto de Nguyen empalideceu subitamente. Sem tempo para pensar em mais nada, ele puxou o livro negro e revisou cuidadosamente tudo o que havia acontecido desde o dia anterior até agora. De fato, a única pessoa que poderia influenciar a situação atual é aquela empregada chamada Noel. No livro original, ela nunca teria chance de descansar porque o Nguyen Campbell original não era uma pessoa tão tolerante e bondosa. Talvez ele a tenha repreendido severamente, piorando sua doença, o que fez com que ela se comportasse tão mal no banquete. Em outras palavras, por causa da minha boa intenção, eu mudei a direção da história. Segurando o livro negro com força, Nguyen afundou no sofá, em completo desespero. Então, eu fiz tudo isso para nada? Celicia ainda dormia pacificamente, como uma princesa em um conto de fadas esperando que seu príncipe a despertasse com um beijo de amor verdadeiro. Mas, ao olhar para ela, Nguyen só conseguia sentir uma profunda ironia. Uma princesa que não pode esperar por seu príncipe não passa de uma bela adormecida trancada em uma torre alta. Essa história nunca terá um final feliz. Se ele, Nguyen, não conseguisse executar perfeitamente seu destino predestinado, o que o aguardava poderia ser um desfecho ainda mais trágico. Exatamente como nos presságios sombrios do livro negro. Não mude. Essas 4 palavras ainda ecoavam em sua mente, seguidas pela cena aterradora de seu próprio corpo sendo despedaçado. Mas Nguyen nunca esperava que seu plano meticulosamente elaborado desmoronasse completamente devido a uma ação tão pequena e insignificante. Afinal, ele é o protagonista, aquele que está destinado a superar tudo. Como ele poderia ser impedido tão facilmente? Não, ainda não é a hora de tirar conclusões. Estamos falando do protagonista, alguém que pode se perder e, mesmo assim, encontrar o caminho certo entre centenas de quartos da mansão do Duque. Ela é verdadeiramente a criança do destino, mesmo que a linha do mundo tenha se desviado um pouco agora, ela com certeza será capaz de corrigi-la com sua sorte absurda. Ainda não é hora de desistir. Uma centelha repentina brilhou nos olhos de Nguyen, e as chamas da determinação reacenderam em seu peito. Por mais que tudo parecesse sombrio, ainda não era o momento do desespero. Era necessário acreditar no protagonista, acreditar em seu destino. Porque, em qualquer história normal de orgulho e glória, a menos que o autor estivesse completamente fora de si, seria impossível escrever um enredo nojento onde a heroína fosse dominada por um vilão loiro. O protagonista poderia estar apenas no limite. Como nas histórias de batalhas e conquistas, onde apenas ao chegar ao ápice do perigo os leitores sentem a emoção real. Portanto, até que Celicia realmente despertasse, nada estava perdido ainda, sim, antes que ela acordasse. Milímetro. Um gemido suave ecoou pelo quarto. Não, isso não pode estar acontecendo. Tão cedo assim, é uma alucinação auditiva. Tem que ser. Está tão quente. Não era alucinação. Acabou. A luz desapareceu. Fogo se apagou. Nguyen sentiu um frio gélido envolvendo seu corpo. Ele virou a cabeça rigidamente para olhar Celicia. Como esperado, Celicia franziu as sobrancelhas delicadas, seu corpo se contorcendo inconscientemente. Ela parecia desconfortável, mas, independentemente disso, estava prestes a acordar a qualquer momento. Isso realmente é o fim. A primeira coisa que Celicia fará ao despertar será me matar. Não há necessidade de um final trágico elaborado, minha vida acaba aqui. Ah!
Em total desespero, Muin olhou para a porta ainda fechada, incapaz de conter as lágrimas suplicantes escorrendo por seu rosto. Lady Ariel, estimada protagonista, salvadora. O que diabos você está fazendo? Apresse-se e venha nos salvar. Aquela atrapalhada da Lia. Como ela pôde ser tão descuidada a ponto de sujar meu vestido com bolo? Neste exato momento, nossa querida protagonista Ariel estava segurando a barra do vestido, correndo pelos corredores intricados da mansão do Duque como uma mosca sem cabeça. Uma mancha clara marcava a lateral de sua roupa. Resultado do incidente anterior com Lia e o bolo. Agora, Ariel procurava desesperadamente um banheiro, mas logo descobriu que a mansão do Duque era muito mais complicada do que imaginava e, pior ainda, ela estava completamente perdida. Talvez guiada por alguma força invisível ou por pura sorte de protagonista, Ariel agora estava a apenas uma esquina do quarto onde Muin estava. Era fácil imaginar que, se continuasse vagando assim, ela certamente encontraria a porta certa em questão de minutos ou até menos. No entanto, desta vez, o destino tomou um rumo inesperado. Quem está aí? Mostre-se! Ariel virou-se abruptamente para uma sombra no corredor, um brilho afiado de vigilância cintilando em seus olhos. Som nítido de um salto ecoou do escuro. Uma figura trajando um vestido preto e branco emergiu lentamente. Era uma empregada. Peço desculpas, estimada convidada, mas esta é uma área restrita da mansão do Duque. A empregada fez uma reverência respeitosa e continuou: devo pedir-lhe que retorne. Área restrita. Ariel suspirou de alívio, mas franziu o senho em confusão. Que área restrita? Assuntos confidenciais da mansão do Duque. Receio que não possa revelar mais. TSK, que mesquinhos. Ariel estalou a língua, fingindo indiferença, mas seus olhos escuros vagaram, claramente tramando algo. Estimado convidado, parece que seu vestido está sujo. Naquele momento, a empregada se agachou diante de Ariel. Ela ergueu a barra do vestido de Ariel, e a ponta de seus dedos brilhou fracamente. Purificação, uma luz fluorescente cintilou, e o vestido de Ariel brilhou como novo. Isso é incrível! Ariel piscou surpresa. As empregadas da mansão do Duque sabem usar magia? Apenas um pequeno truque, nada digno de nota. A empregada se levantou e sorriu. Daqui a pouco, servirão o bolo pache-pache, edição limitada. Se os convidados gostam, não devem perder a oportunidade. Bolo pache-pache. Os olhos de Ariel brilharam instantaneamente. Aquele era o seu bolo favorito. Infelizmente, era caro e poucos confeiteiros em Beilan sabiam fazê-lo, então ela raramente tinha chance de comê-lo. Obrigada pela ajuda. Ariel se curvou profundamente, formando um ângulo de 90 graus para agradecer à empregada. Depois virou-se e correu. O longo vestido não atrapalhou nem um pouco sua velocidade, afinal, até mesmo um lugar como a mansão do Duque só poderia servir bolo pache-pache por tempo limitado, e se ela se atrasasse, com certeza não sobraria nenhum. Depois de correr por um tempo, Ariel começou a falar sozinha. Porém, não havia ninguém ao seu redor. Parecia que ela estava apenas conversando consigo mesma. Eu sei que aquela empregada é suspeita. As áreas restritas da mansão do Duque são claramente uma mentira. Ela tem cheiro de sangue, e a outra pessoa escondida também me preocupa. Mas, nada disso tem a ver comigo. Seja qual for a confusão que ela causar, será na mansão do Duque. Com certeza não vai me envolver. Procurar a princesa Celicia? Ah, por favor, ela já é uma adulta, não vai se perder. Nada é mais importante que meu bolo pache-pache. Nada. Meu querido pache-pache, aí vou eu. Capítulo 14. Os chamados presentes sempre trazem surpresas. A empregada mais uma vez desapareceu nas sombras. No canto escuro do corredor, havia outra figura vestida com um uniforme de empregada, agachada no chão, aparentemente ocupada com algo. Uma luz fraca tremeluzia ao seu lado, e runas antigas e intricadas surgiam e desapareciam como bolhas na superfície da água, repetindo-se constantemente. Não esperava que você conhecesse os gostos daquela garota. Número 6. Ainda agachado, comentou ela. Também é um alvo da sua missão, não?
Não é ponto número 8 estava encostado na parede, de olhos fechados, em meditação, mas ela é o alvo do número 9. E número 9 já foi minha parceira, então sei algumas informações sobre ela. Número 9. Número 6 murmurou, antes de se lembrar sim, a missão fracassou, foi por causa daquela garota. Mesmo estando dois grandes reinos acima dela, acabou sendo morta em retaliação. Número 6 silenciou-se e voltou a se concentrar no trabalho. Os segundos passaram, e número 8, finalmente perdendo a paciência, abriu os olhos. Quanto tempo mais? Nosso prazo está acabando, está quase pronto. Número 6 estava encharcado de suor, o rosto pálido, mas seu espírito permanecia firme enquanto continuava a decifrar as runas sem descanso. Afinal, isso foi criado pelo Rei Leão longe em Campbell. Embora seja uma estrutura colossal que cobre toda a mansão do Duque, abrir uma brecha sem alertá-lo não é uma tarefa simples, precisa se apressar. Número 8 lançou um olhar ao porta fechada. Se Mãe Campbell ou Sua Alteza, a Princesa Celicia, saírem do quarto de repente, nossa missão será um fracasso, eu sei. Mas acho que ainda temos tempo. Neste momento, a expressão de número 6 tornou-se estranha. Esses dois estão no quarto, fazendo esse tipo de coisa. Moon olhava esperançoso para a porta, como um devoto aguardando a descida de um milagre. Infelizmente, um milagre não aconteceu. Sua única salvadora naquele momento, Ariel, não apareceu. Está tão quente. Em vez disso, os gemidos de Celicia se tornavam cada vez mais frequentes, sinalizando que ela poderia acordar a qualquer momento. Acabou-se. Mu encobriu o rosto, lágrimas escorrendo. Parece que, hoje, o milagre não viria. Sem a presença da protagonista, a chamada linha de destruição se desintegraria como uma bolha, e o destino de Moon mergulharia diretamente no abismo da morte. Algo que ele tanto tentava evitar. Como ser atropelado por um caminhão no mundo real, mas ele nem precisaria esperar tanto tempo. Mesmo que ninguém viesse matá-lo, assim que Celicia acordasse, a primeira coisa que ela faria seria matá-lo com um único tapa. Ei, falando nisso, Celicia já gemeu tantas vezes. Por que ela ainda não acordou de verdade? Após se acalmar um pouco, Moon percebeu algo estranho. É um fato bem conhecido que, ao acordar de um sono profundo, especialmente um induzido por drogas ou álcool, as pessoas costumam gemer levemente. Por isso, Moon tinha certeza de que Celicia estava prestes a acordar. No entanto, ninguém geme tantas vezes antes de realmente despertar, a menos que esteja tendo um sonho um tanto indecente. Mas Celicia definitivamente não estaria sonhando com esse tipo de coisa, certo? Então, está tão quente. Moon olhou para a lareira. As chamas ainda ardiam, mas, devido à explosão de gelo de Celicia mais cedo, o quarto estava um pouco frio. Ele próprio, que estava sem camisa, sentia o frio no ar. Celicia também não estava vestindo muito mais do que ele. Então, por que ela estava com tanto calor? Gemidos. Calor. Será que, engolindo seco, Moon sentiu um pensamento estranho passar por sua mente. Para provar que sua ideia absurda estava errada, ele começou a se aproximar cautelosamente de Celicia. Mais cedo, tinha mantido distância por medo de ser morto assim que ela acordasse. Agora, quando finalmente chegou perto, Celicia entrou completamente em seu campo de visão. Não pode ser. O coração de Moon parou por um segundo. Ugh, está tão quente. Celicia ainda tinha os olhos fechados, sem ter despertado completamente. Mas seus longos cílios prateados tremulavam, sua pele estava normalmente avermelhada, suas pernas longas se contorciam com força, e suas mãos apertavam inconscientemente as roupas já desalinhadas, tornando-as ainda mais bagunçadas. Não. Não pode ser o que estou pensando. Deve ser apenas um efeito colateral do sedativo. Isso, um efeito colateral. Se eu tomar um banho frio, o efeito vai passar. Sim, é isso. É assim que acontece nos romances, certo? Celicia, aguenta firme. Vou te levar para um banho de água fria. Apavorado, Moon estendeu a mão para pegar Celicia e carregá-la até o banheiro. Mas não conseguiu. Uma mão pequena e pálida segurou seu pulso com firmeza. Celicia havia despertado sem que ele percebesse e estava olhando fixamente para ele. Havia um fogo de raiva em seus olhos, mas logo se dissipou, transformando-se em uma confusão inocente, como a de um coelho perdido. Alteza, deixe-me explicar. Na verdade, você só ficou um pouco tonta por causa do chá. Eu ia te levar para o banheiro para se refrescar,
com as pernas tremendo. Moon inventou rapidamente uma desculpa. Já que você acordou, não vou te incomodar mais. Eu só vou ir embora. Moon tentou fugir, mas já sabia que estava perdendo completamente o controle da situação. Por mais que não quisesse acreditar, ao ver Celicia daquele jeito, como poderia não entender o que tinha acontecido? Era um afrodisíaco. Aquele presentinho do misterioso comerciante era, na verdade, um afrodisíaco. Que droga! Então era esse o suposto efeito milagroso, uma combinação de filtro do amor e afrodisíaco. Que vendedor astuto! RNM. Quer um reembolso? Não, ele precisava sair dali, se algo maravilhoso, mas nada maravilhoso acontecesse. Moon não conseguia nem imaginar o que seria de sua vida. No pior dos casos, ele poderia morrer lentamente de uma forma extremamente dolorosa, mas, infelizmente, ele não conseguiu fugir. A mãozinha de Celicia ainda segurava Moon com força. Parecia delicada e fraca, mas ele sentia como se estivesse preso em um torno de ferro. Essa era a diferença de força bruta entre eles. Querer escapar? Sem chance. HM. Alteza, acalme-se. Você tem uma força de vontade incrível. Pode superar isso. Moon só podia depositar suas esperanças na própria Celicia. O olhar dela oscilava entre a lucidez e a confusão. Mas Moon já percebera claramente que, mesmo com toda a sua consciência intacta, o fogo em seus olhos estava mudando para outro tipo de chama. Vamos, Alteza. Não se deixe levar por uma droga tão insignificante. Você tem que... Bum! Moon não conseguiu terminar sua frase. O mundo girou de repente. Quando recobrou os sentidos, percebeu que sua posição havia mudado. Agora, ele estava deitado no sofá. E Celicia, com sua cintura esguia e graciosa, estava sentada sobre ele. Capítulo 15. A alegria e a tristeza da garota não estavam conectadas. Cecília estava sentada sobre Moon, sua cintura fina e elegante, suas roupas desarrumadas. A roupa formal, já meio desfeita, escorregava ainda mais devido à gravidade. Como o maior obstáculo já havia sido superado, tudo parecia seguir naturalmente. Então, uma visão ainda mais impressionante invadiu a mente de Moon sem qualquer resistência. Isso não era bom. Definitivamente, não era bom. Aquela pose, aquela visão, e também o calor que se espalhava por Cecília, tão diferente do frio que exalava antes. Moon sentiu seu cérebro explodir de repente, uma onda quente de sangue subindo até o nariz, quase transbordando. Alteza, acalme-se. Moon cobriu o nariz com a única mão livre, seu rosto tomado pelo choque. Se isso continuar, vai se tornar algo inapropriado para menores. Não se mexa. A voz de Cecília ainda era fria, mas agora carregava uma nota sedutora, o que fez o coração de Moon estremecer. Não se mexa. Cecília abaixou a cabeça, prendendo a outra mão de Moon. O aroma floral e delicado da garota o envolveu. Moon ainda queria se debater, mas a garota sentada sobre ele era como uma montanha gigante, impossível de mover. Moon finalmente compreendeu a importância da força. Se ele fosse mais forte, não estaria sendo humilhado dessa maneira, sem nem poder resistir. Mãe. Se eu sobreviver a isso, vou treinar até me tornar o mais forte do mundo. Sangue do dragão maligno, hein? Cecília murmurou de repente. Na poção, há sangue do dragão maligno. Ele intensifica os efeitos. Moon assentiu confuso, sem entender por que ela mencionava isso em um momento tão crítico. Será que ela quer brincar de professora? Não, aquilo só a deixava mais animada. Mas, o sangue do dragão maligno tem uma peculiaridade: ele não pode entrar em contato com a videira do dragão. Se isso acontecer, ativa a toxicidade do sangue. A respiração de Cecília ficou mais pesada, suas palavras começando a sair em intervalos irregulares. Seu olhar oscilava entre a clareza e a confusão, como se ainda lutasse contra o veneno feroz dentro dela. Ou seja, o veneno da luxúria. Moon finalmente percebeu que Cecília não estava exatamente falando com ele, mas sim consigo mesma. Esse tipo de veneno não tem cura. Ela estava tentando se convencer. Incurável, incurável. Incurável. Ela repetiu a palavra várias e várias vezes. Durante esse processo, Moon notou que algo estranho surgiu no olhar dela, um desejo intenso, quase materializado, escorrendo para fora. Exceto Cecília, de repente, recuperou um pouco da lucidez. Ela segurou firmemente as mãos de Moon e fitou seus olhos, sua expressão excepcionalmente bela,
mas agora exibindo uma fúria intensa pela primeira vez. Campbell, desta vez, você venceu. O quê? Mas eu juro, essa humilhação. Eu farei você pagar 10 vezes mais no futuro. Moon ainda tentava entender, mas então, Cecília inclinou-se para a frente. Seus lábios macios e delicados pressionaram-se contra os de Moon. Ah, meu Deus, eu não aguento mais, esse bolo pastiche é simplesmente maravilhoso. Ariel enfiava grandes pedaços de bolo na boca, o aroma doce inundando sua mente. Pura satisfação. Com as bochechas cheias. Ela parecia um adorável hamster. Mas ela simplesmente não conseguia parar. Você realmente ama bolo pastiche, não é? Comentou Lia ao lado. Cuidado para não passar mal. Comer bolo pastiche não me faz mal. Eu até desenvolvi um novo órgão só para digeri-lo. Ariel bateu no próprio estômago. Vamos chamá-lo de estômago pastiche. Com um estômago pastiche, posso comer quanto quiser sem medo. Falando isso, e percebendo que os nobres à sua volta estavam distraídos em conversas, Ariel rapidamente reuniu todo o bolo pastiche da mesa. Depois de um momento de reflexão, ela separou um pedaço e ofereceu a Lia, que era olhando para o bolo fofo e delicioso. Lia sentiu-se tentada. Sua família era de nobres de baixo escalão, então raramente tinha a chance de provar doces tão sofisticados. Mas ao olhar para seu próprio busto, que sempre a fazia sentir dores nos ombros, hesitou e depois balançou a cabeça. Melhor não, engordei um pouco recentemente. Então, o quê? Ariel engoliu um pedaço de bolo e resmungou. Você tá começando com isso de novo, não está? Não saber valorizar suas bênçãos. Você sabe como eu sofro, sua vaca grande. Chamar-me de vaca grande é cruel demais. Lia corou, embaraçada, mas sua expressão tímida tornava ainda mais fofa. Ariel não resistiu e começou a apertar as bochechas macias dela. Tá bom, ainda quer negar, hein? Ariel riu, os olhos brilhando enquanto se jogava em Lia. Vou te ensinar uma lição, sua vaca grande. Toma essa, Não, isso faz cócegas. Ariel, tem muita gente olhando, e daí? Quanto mais gente assistindo, mais animada eu fico. As brincadeiras das garotas não interferiram na conversa dos nobres, embora alguns jovens aristocratas roubassem algumas olhadelas, murmurando que aquilo arruinava a dignidade nobre. Mas, mesmo assim, não conseguiam evitar olhar mais algumas vezes. Tá bom, chega de brincadeira. Depois de um tempo, Lia afastou a mão travessa de Ariel, seu rosto ainda corado, e lançou-lhe um olhar. A propósito, você não disse que ia procurar a princesa Celicia? E aqui está você, comendo bolo. Tá tranquilo, posso procurá-la depois. Só queria perguntar sobre esgrima. Se perder essa chance, posso falar com ela na academia. Mas eu vi o príncipe saindo com aquele Campbell, e ele ainda não voltou. Isso não te preocupa, eu também vi. Ariel franziu a testa, um leve bico nos lábios. Só de pensar naquele Campbell, já ficava irritada. Ele só tinha um pouco de influência da família e ainda dificultava a vida dela na academia. E o pior, estava noivo da princesa Celicia. Como ele poderia ser digno dela? Cecília é minha presa, mas acho que tá tudo bem. Ariel deu de ombros. Nessas ocasiões, Celicia não pode recusar um convite do Campbell. Afinal, aquele desgraçado tem um bom pai, né? Você não tem medo de que ele tente fazer algo inapropriado com a princesa? Lia piscou, provocando-a, por favor. Com as habilidades daquele Campbell, que nem eu consigo perder para ele, Ariel bufou, desdenhosa. Ele não tem direito nem de pensar nisso. Se tentasse, aposto que a princesa o esmagaria antes mesmo dele ter qualquer ideia maluca.